Irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero convidar aí quem está do lado de fora ainda a se achegar, por favor. Você que já está posicionado, está dentro do templo, eu quero te convidar a se colocar de pé, pegar a palavra de Deus e abrir no Salmo de número 127. Seja muito bem-vindo essa noite para mais uma vez adorarmos ao nosso Deus, ouvirmos a palavra do Senhor. Salmo 127. Eu queria ler com vocês o versículo 1 até o versículo 2. Os irmãos já encontraram? Esse texto ele está um pouco relacionado com aquilo que nós ouviremos essa noite. E olha que interessante o que é dito aqui para nós, através do salmista. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Deus está dizendo que não é para nós edificarmos a casa? Não. Ele está dizendo que se Ele não fizer parte do projeto, nós vamos trabalhar à toa. Próxima porção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele está dizendo que a sentinela não precisa guardar a cidade? Também não. Mas ele está dizendo que se ele não estiver envolvido nisso, será em vão. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada. Acho que muitos aqui levantam bem cedo para ir trabalhar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus está dizendo que nós não devemos trabalhar, irmãos, que é para ficar dormindo? Não, mas Ele está dizendo que o nosso trabalho tem que ser feito também no Senhor. Eu queria que você começasse a perceber essa noite que tudo aquilo que nós fazemos tem que estar alinhado com a vontade do Senhor. Senão nós estaremos fadados ao fracasso, independente do que seja. Seja uma casa, seja uma cidade, seja uma família, seja uma igreja. Se os nossos planos não estiverem alinhados com os planos do Senhor, nós estamos fadados ao fracasso. Essa noite eu queria que você se atentasse a isso e convidasse o Senhor para fazer parte da sua vida e deixasse que Ele governasse a sua vida de verdade. Que você não tomasse a dianteira, mas de fato alinhasse a sua vontade com a vontade dEle. E é com base nisso que eu quero te convidar a orar nesse momento, para que Deus continue trazendo orientação e que você seja convencido pela palavra dEle essa noite. Senhor, nós nos achegamos aqui em Teu nome para Te louvar, para Te adorar, Senhor. E não viemos apenas cantar algumas canções ou ver os irmãos, nós viemos fazer algo mais do que isso. Nós viemos derramar os nossos corações diante do Senhor, Pai, e dizer que a nossa vida pertence a Ti. Eu oro para que o Senhor receba, Deus, a nossa adoração, mas que o Senhor também prepare os nossos corações, nos desperte com a Tua palavra, nos ensine, que nós saiamos daqui hoje sabendo que o Senhor quer de nós, que a Tua palavra possa gerar transformação em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar o nome do nosso Deus. A paz do Senhor, igreja. Como é bom estar aqui com todos vocês adorando o nosso Deus, porque esse é o tempo de louvarmos ao Senhor, amém? Tempo
tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união Nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. novamente. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, Um só Espírito, um só amor, um só amor, um só Espírito, um só amor, um só amor, um só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos ao Senhor num só amor, num só Espírito, como igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? E ninguém vai nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Amém? Todo mundo está certo disso, que Cristo venceu a morte e nada pode nos tirar da presença de perto dele, né? Ele venceu tudo. Os irmãos podem trazer as ofertas. Quem preferiu, o QR Code está lá atrás. Quem nos separará Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estamos bem certos. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus.
nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, Nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, nosso Senhor. Glórias ao Senhor, nada nos separará do amor de Deus. Aquele que é a imagem do Deus invisível, o Deus encarnado, luz sobre as trevas. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. esplendor da glória do Pai. Ele é A exata expressão do seu ser. pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Oh, oh,
Glórias ao Senhor. Tudo a Ele pertence. Ele é o Deus, é a verdade, Ele é a vida, é o caminho e a paz para todas as coisas. Aonde nós encontraremos tudo isso, se não no nosso Senhor? Só as mulheres. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Todos os homens, bem baixinho. Nosso Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. nosso Glórias ao Senhor, glória por estarmos louvando ao Senhor, porque em Jesus nós temos alegria. Temos alegria independente do que nós passamos nessa terra, nessa vida passageira. Olhamos para esse mundo terreno e não há nada, só Cristo pode nos conduzir à alegria verdadeira. Amém, meus irmãos? Paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz. Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel tentador,
feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz Com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Palmas para o Senhor, Deus. Glória ao Senhor. Se cantamos, temos que estar bem certo que felizes com Jesus nós somos. Vamos olhar para os nossos corações. Cristo está presente todos os dias na nossa vida. Porque um dia, com Ele, nós iremos subir. A igreja do Senhor irá subir, irá viver eternamente com Ele. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Senhor. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu
para sempre. Aleluia. Vem, Senhor Jesus, a sua igreja te espera, Pai. Prepara-nos, Pai. Prepara os nossos corações, Pai. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Que nós possamos compreender a seriedade de querer chamar o Senhor Jesus para nos buscar, porque sabemos que viveremos uma vida eterna com Ele, e eu espero viver com minha igreja, com santos no Senhor. Senhor, meu Deus, meu eterno Pai, aqui entregamos o nosso louvor e os nossos corações, Pai. Fala o nosso coração nessa noite, nos enche do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra está com o pastor Samuel. Os irmãos podem se assentar, as crianças podem vir aqui à frente. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar, crianças? Feche os olhinhos. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e pedimos que Tu fales ao coração dessas crianças, Senhor. Que elas possam ouvir a Tua voz também, que elas sejam despertadas mais uma vez essa noite. Guarda elas na Tua presença, Senhor, que nós clamamos. Ajuda também as professoras, capacita elas com Teu Espírito, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, nós vamos iniciar a leitura no versículo 18 e vamos até o versículo 26. Lembrando que nós estamos fazendo a exposição desse livro já há algumas semanas. Caso você tenha perdido aí algum trecho, você pode ir lá no YouTube e você vai encontrar, a mensagem está gravada. Pelo menos assim espero, né? Todos encontraram? Eclesiastes, capítulo 2, nós vamos iniciar a leitura no versículo 12, ou melhor, 18. Você que já encontrou, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol.
Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como poção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade, grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgostoso. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Quero te convidar a orar nesse momento, pela sua vida também. Peça que Deus fale ao seu coração essa noite. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. E nós cremos que o Senhor fala por meio do Teu Espírito e da Tua palavra. O Senhor sabe como se encontra os nossos corações. O Senhor sabe das nossas expectativas ao chegarmos aqui essa noite. Mas eu oro para que o Senhor fale aquilo que nós precisamos, Senhor. E não apenas aquilo que nós desejamos ouvir. Nos dê um coração sensível à Tua voz. E que nesse momento, Senhor, nós estejamos concentrados em Te ouvir. Que a nossa mente não fique vagueando, Senhor. Que o cansaço não prevaleça. Mas que nós possamos ouvir a Tua boa voz e atender a ela. Eu clamo a Ti em nome de Jesus. Amém. Quem aqui está muito feliz com o seu trabalho, dá um amém. Foi melhor do que eu imaginei. Não sei se os irmãos perceberam, mas o texto de hoje ele fala acerca do trabalho. Eu quero que você se lembre que Salomão ele está em uma tarefa aqui. Ele está tentando encontrar qual é o sentido da vida. E ele já explorou algumas áreas. Ele já passou pelo conhecimento. E depois de ter acumulado grande quantia de conhecimento, ele chegou à conclusão de que é tudo vaidade. Ele segue adiante. Talvez o sentido da vida não esteja no conhecimento. Talvez o sentido da vida esteja nos prazeres. Ele fala sobre as bebidas, ele fala sobre a arte, ele fala sobre as mulheres. E depois de explorar os prazeres que a vida oferece, ele chegou à conclusão de que tudo é vaidade. Ele até considerou que tanto o sábio quanto o estulto é aquela pessoa que se entrega aos prazeres, que é guiada pelo seu coração. Ele disse que tanto um quanto o outro, eles vão ser sepultados. E isso deixa ele um pouco chateado com a vida. Mas nós aprendemos na semana passada que o nosso fim não é o mesmo. O nosso fim não é a sepultura, mas o fim daqueles que temem a Deus é viver a eternidade ao lado do Senhor. Amém? Nós cantamos sobre isso. Venha, Senhor, para que nós possamos viver ao teu lado. Aqui ele inicia um novo projeto. Ele passa a considerar o trabalho. Afinal de contas, o trabalho, ele ocupa grande parte da nossa vida, não é, meus irmãos? Se você fizer uma continha rápida, aí você vai perceber que a maior parte do seu tempo você passa trabalhando. Ou pelo menos deveria passar trabalhando, né? Levando em consideração que a sua jornada de trabalho, ela não equivale apenas ao tempo que você está no trabalho. Mas e o tempo que você leva para chegar ao trabalho? E o tempo que você demora para do trabalho voltar para casa? E o tempo que você demora para se preparar para sair de casa? E as noites que às vezes você perde pensando no trabalho? O trabalho, então, ele ocupa grande parte da nossa vida. E é bom que nós tenhamos uma relação correta com o trabalho, porque do contrário, você está jogando a maior parte da sua vida no lixo. E aqui ele começa a mostrar para nós que existem duas maneiras de enxergar o trabalho. A primeira maneira é quando ele olha para o trabalho debaixo do sol. E essa é apenas uma expressão que equivale a dizer, olha, se nós não levarmos Deus em consideração, abaixo do sol. Os irmãos vão perceber que ele fala isso em vários momentos aqui dessa carta. E aí ele faz uma análise, qual que é o sentido do trabalho debaixo do sol?
quando nós não consideramos a presença de Deus no trabalho, qual é o sentido do trabalho? Ele chega a uma conclusão. Depois ele avalia o trabalho, se a gente pode assim dizer, acima do sol. Quando ele acrescenta Deus a essa equação, muda completamente. Então ele nos ensina que existem duas formas completamente diferentes de lidar com o trabalho. A primeira delas vai resultar no que nós chamamos de aborrecimento. A segunda vai gerar contentamento. Amanhã é dia de trabalho, né, meus irmãos? Para a maioria de nós aqui. Quando você pensa nisso, qual é o tipo de sentimento que apodera do seu coração? Desespero, ansiedade, tormento, angústia ou contentamento? É interessante, irmãos. É muito tempo da nossa vida para viver amargando, né? É muito tempo da nossa vida para viver sendo aborrecido. Será que existe, então, algum trabalho que seja melhor do que o outro? Qual que é o melhor trabalho que existe? Essa era a hora de você dizer o meu. Qual que é o melhor trabalho? Nós vamos perceber que isso não está muito relacionado com o tipo de trabalho, mas com o entendimento correto acerca do trabalho. Então eu quero que você preste atenção nisso. Na primeira parte, que vai do versículo 18 até o versículo de número 23, ele está considerando o trabalho apenas nessa perspectiva, sem levar Deus em consideração. E nós vamos chamar esse bloco aí de um trabalho penoso. Por quê, pastor? Você vai descobrir por quê. Vejam como ele começa, iniciando o versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho. Ele já inicia o seu argumento dizendo que ele está aborrecido com todo o seu trabalho. E qual que é a razão de tamanha chateação? Por que o trabalho dele está causando tanto aborrecimento para ele? Ele explica. Visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Entendeu? Essa é a primeira razão por que ele está aborrecido. Porque quando ele considera tudo o que a mão dele produziu, com o seu trabalho penoso, lembrando que Salomão foi um homem de muitos projetos, ele acumulou muita riqueza, ele construiu muita coisa. E aqui agora ele olha para a morte e ele fala, eu vou deixar tudo que eu conquistei para outra pessoa. Ele fica incomodado com isso, porque aos olhos dele parece não ser justo que outra pessoa fique com tudo aquilo que é o resultado de dias e horas e anos de trabalho e dedicação. Você se perturba com isso também? O bom é que a gente não tem muito para deixar, né, meus irmãos? Talvez uma dívida, talvez um financiamento para terminar te deixa aí de herança, mas ele tinha muita coisa para deixar. Ele está preocupado. E não sei se você se lembra da história, mas o filho de Salomão, ele foi um cara que não soube aproveitar os privilégios dele. Ele foi um cara que acabou com tudo aquilo que o pai dele tinha construído. Inclusive, essa é a sua segunda preocupação. A primeira preocupação é que tudo que ele construiu na sua vida vai ser deixado para outra pessoa. Agora, olha o versículo 19. E quem pode dizer se será sábio ou estudo? Quem garante que aquele que virá após de mim vai ser sábio ou vai ser tolo? Se ele vai saber gerir tudo que eu estou confiando a ele, ou se ele vai acabar com tudo. Irmão, você sabia que um império pode ser destruído em apenas uma geração? Uma riqueza incalculável pode ser dissipada em uma geração. Afinal de contas, gastar é muito fácil, né, meus irmãos? É muito simples gastar. No caso de Salomão, por exemplo, quando ele partiu, o reino estava unificado, haviam 12 tribos unidas. Mas logo no começo do mandato do filho dele, ele conseguiu dividir as 12 tribos. 10 para um lado, 2 para o outro. Restou 2 tribos das 12. Imagina Salomão, o seu desgosto, se ele pudesse saber o que o filho dele fez logo no começo do seu mandato, do seu reinado. Ele está preocupado porque o ganho vai ser deixado para outro. Ele está preocupado porque ele não sabe se aquele que virá depois dele vai ser sábio ou vai ser tolo. E ele ainda apresenta um outro argumento, no versículo 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Verdade, não é, irmãos?
tem gente que faz o trabalho bem feito. Existem pessoas e pessoas. Tem gente que é relaxado, que faz as coisas mal feitas, mas tem gente que é caprichosa, que faz as coisas bem feitas, sabe, que constrói algo de valor. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Nós temos aqui então a causa do aborrecimento de Salomão. Ele olha para tudo que a mão dele conquistou e ele fala: não vale a pena, é vaidade, porque tudo que eu dediquei tanto tempo da minha vida vai ser deixado para alguém. Essa pessoa, eu não sei se ela é tola, se ela é sábia. E por fim, ele acrescenta aqui no versículo 21, que essa pessoa sequer merece aquilo que vai ser lhe dado. Imagine que ela vai reinar, ela vai receber um reino preparado por outra pessoa. Ele não levantou nenhum tijolo, ele não teve que fazer nada, ele não foi para a guerra, ele não conquistou vitória, ele simplesmente pegou algo pronto e preparado. Isso aqui, meus irmãos, está deixando ele chateado. Então ele faz uma pergunta importante no versículo 22, eu queria que você pensasse sobre isso, olhe comigo. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, e aqui ele explora não apenas a fadiga do corpo, a fadiga do trabalho, mas também do coração, porque o trabalho não cansa só o corpo não, né meus irmãos? O trabalho cansa a alma, a mente, às vezes você fica esgotado, e ele está perguntando para você aqui, que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? O que você vai ganhar com todas as horas da sua vida que você tem dedicado e que ainda vai dedicar ao seu trabalho? É uma pergunta intrigante, né? Qual que é o seu ganho? Às vezes você fica chateado de estar trabalhando para outra pessoa, porque ela está ganhando dinheiro às suas custas, que você está promovendo a vida dela e não a sua, mas a pergunta ainda fica de pé: o que a gente ganha com isso? Dedicando tanto tempo, esforço, sofrimento, às vezes angústia, o que nós ganhamos com isso? A resposta dele é no mínimo desanimadora. E eu não quero que você chegue à conclusão precipitada de que trabalhar não vale a pena, viu meus irmãos? Versículo 23. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Pelo amor de Deus. É isso então, irmãos? Será que o que nós acabamos de ler é uma descrição do seu trabalho? Ou da maneira como você lida com o seu trabalho? Será que também o que você tem ganhado com o seu trabalho é dor, mas o que? Desgosto e inquietação? Será que no final das contas, depois de dedicar tanto tempo ao trabalho, é isso que nos sobra? Será que o melhor a se fazer então é: vamos parar de trabalhar e vamos curtir a vida? Nós já vimos que isso não dá certo. Ele já falou sobre isso. Ele falou que a vida entregue aos prazeres não vale a pena, é vaidade também, não faz sentido. Mas então, meus irmãos, nós precisamos ter uma outra forma de lidar com o trabalho, porque se for só isso daqui, que vida miserável a nossa, né? Passar tanto tempo trabalhando, e como colheita final, o que nós ganhamos é dor, sofrimento, ansiedade, inquietação. Isso não é tudo, meus irmãos. Talvez se o texto terminasse aqui, nós ficaríamos assim um pouco decepcionados. E você voltaria para sua casa hoje pensando: nossa, que chateação. Eu tenho que voltar para aquele trabalho terrível, que só me dá dor, que só me cansa, que só me esgota. Irmão, será que é apenas isso? Não é. E não é porque o versículo 24, ele muda o tom da conversa. Olhe para a sua Bíblia aí, por gentileza, versículo 24. Ele nos apresenta aqui aquilo que nós podemos chamar então de um trabalho melhor. Ele já falou aquilo que é um trabalho penoso. Um trabalho onde você deixa para outra pessoa, em que você sabe se essa pessoa não é sábia ou se ela é astuta, essa pessoa não merece o que ela vai receber, você acumula dor, sofrimento e inquietude. Mas aqui ele apresenta um caminho que é melhor, um trabalho que é melhor. No versículo 24 ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber
e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Isso parece ser um tanto simples, né, irmãos? Quem aqui não poderia desfrutar disso? Ele não está falando nem sobre valores, porque às vezes nós podemos chegar à conclusão de que a vida vai ficar um pouco melhor quando você atingir aquele nível. Quantas pessoas não vivem mirando na aposentadoria? Que vidinha medíocre. A pessoa está aguardando o dia em que ela enfim vai se aposentar, e se aposenta, com dor nas costas, dor na perna, sem saúde, com diabetes, pressão alta. É sério que você viveu a vida inteira esperando esse dia chegar? Onde você começa a gastar mais dinheiro na farmácia do que no mercado? Não, não pode ser. Ele está dizendo que o melhor caminho é comer, beber e gozar o bem do seu trabalho, ou seja, desfrutar do bem do seu trabalho. Só que ele acrescenta algo aqui maravilhoso. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Perceberam algo que mudou aqui? Ele não tinha falado nada de Deus até então, não é mesmo? Ele está dizendo que o trabalho é sofrido, que o trabalho é uma angústia, que o trabalho traz inquietação, que o resultado do trabalho é vaidade. Mas aqui ele começa a dizer que o caminho é melhor. E o caminho melhor é comer, beber e se alegrar do seu trabalho. Mas isso vem da mão de Deus. Algo começou a mudar aqui. E parece que aqui é algo simples, meus irmãos, mas aqui nós já acrescentamos uma percepção que muda tudo. Que até mesmo as coisas mais simples da sua vida, elas só são possíveis porque Deus entrega isso como uma dádiva a você. Você tem consciência de que você não poderia comer se assim Deus não permitisse? Você tem consciência? Quando você se assenta à mesa, não sei se você tem o hábito de orar. Eu sempre me lembro do pastor Armando, ele sempre agradece a Deus pelo apetite. Ele fala, Deus, obrigado pelo apetite. Sabe, aquela vontade de comer é maravilhosa. Comer sem apetite é terrível. Você já imaginou o que seria se alimentar sem sentir o gosto da comida? Quem aqui teve Covid? Como você sabia que era algo temporário, você ficou tranquilo. Uma aventura. Eu perdi completamente o paladar e o olfato, mas por pouco tempo. Imagine se a sua vida fosse assim. E aí você vai na casa de um irmão, prepara lá aquela comida gostosa, aquela lasanha maravilhosa, e você vai comer, e tem o mesmo sabor do arroz, ou do feijão, ou da comida estragada. Triste, né? Imagine que você tem algum tipo de problema na sua garganta e você não consegue ingerir. E aí você tem que agora se alimentar por uma sonda. Sua barriga vai encher, você vai receber os nutrientes que você precisa, mas fica um pouco sem graça, né, irmãos? Você já parou para pensar que até mesmo as coisas mais simples da vida, como beber, comer, só é possível porque Deus está te dando essa dádiva? Isso é algo maravilhoso. Só que aqui nós temos alguém que percebe isso, que reconhece que essas coisas são o presente de Deus, mas aquele outro não. Ele continua, versículo 25. Pois separado deste, no caso, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ele não está dizendo aqui que as pessoas que não têm Deus não podem comer, né, irmãos? Tem muita gente que não tem Deus no coração e elas estão comendo, se banqueteando aí por aí. Tem muita gente que não tem Deus no coração, mas está com um sorriso na cara, está desfrutando de um certo nível de alegria. Do que ele está falando então? Que até mesmo essas pessoas que estão longe do Senhor, elas só podem comer e se alegrar porque Deus permite. Porque se Deus não permitisse, acabou a alegria, acabou tudo, acabou a vida. Mas a grande questão é que algumas pessoas têm consciência disso e outras não. Algumas pessoas entendem que aquilo que ela desfruta é resultado do seu trabalho. Mas para outros, eles entendem que aquilo que ele desfruta é resultado da boa mão do Senhor. E isso faz toda a diferença. No versículo 26, ele acrescenta outra informação ainda mais preciosa. Porque Deus, o quê? 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. A quem que ele dá? Ao homem que lhe agrada.
Não é isso que nós buscamos na vida, meus irmãos? Prazer, sabedoria, conhecimento. O problema é que nós vamos buscar essas coisas nos lugares errados. E aí nós vamos tentar encontrar o prazer da vida longe do Senhor, e você não encontra um prazer que te satisfaça por completo. Aí você vai encontrar e tentar encontrar conhecimento fora de Deus, e você se enche de conhecimento, mas não se satisfaz. Você quer se tornar uma pessoa sábia, e aprende com grandes mestres, mas no final das contas o seu coração ainda está vazio. E Deus está dizendo: se você me agradar, eu te dou sabedoria, eu te dou conhecimento, e eu te dou prazer. A gente começa a entender então que as coisas que nós tanto ansiamos, elas são um presente de Deus para aqueles que lhe agradam. Logo, não devemos buscar isso isolado de Deus, mas devemos encontrar em Deus essa satisfação. A coisa começa a ficar um pouco mais simples. O que mudou então dos versículos do 18 até o 23 para o 24 até o 26? Mudou que Deus faz parte agora. E é isso que Salomão está mostrando o tempo inteiro. Existe sabedoria nesse mundo, mas sem Deus ela é vaidade. Existe prazer nesse mundo, mas separado de Deus é vaidade. Existe trabalho e riqueza, mas separado de Deus isso é vazio e fútil. O que ele está ensinando para nós é que quando nós consideramos algo, nós precisamos colocar Deus nessa conta, porque se nós não colocarmos Deus na equação, a vida fica faltando alguma coisa, fica um vazio. Salomão não era alguém que tinha pouca coisa, ele tinha muita coisa, mas ele está dizendo: não está aqui, eu ainda não encontrei o sentido da vida em tudo que eu acumulei. Eu queria que você percebesse então que existem alguns contrastes aqui que nós podemos fazer entre a primeira forma de trabalhar e a segunda maneira de trabalhar. Na primeira forma, nós podemos enxergar aqui que a pessoa está preocupada em acumular. Olha mais uma vez para a sua Bíblia. No versículo 18, ele vai dizer o seguinte: visto que o seu ganho, percebe que ele está falando de tudo aquilo que foi acumulado. Ele fala disso de novo no versículo 19. Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho. Ele repete isso no versículo 21 e repete também no versículo 22. O que mostra que essa primeira maneira de enxergar o trabalho corresponde a alguém que quer acumular. Essa pessoa, ela quer ter mais, ela quer ter mais, ela quer ter mais. E ter é uma coisa interessante, né, irmãos? Porque o limite é muito difícil de ser encontrado. Você já parou para perceber qual é que é o seu limite salarial? Você quer ganhar quanto na sua vida? E eu duvido que se do dia que você chegar lá, vão passar aí alguns meses, talvez até menos, e você comece a perceber que um pouquinho mais seria melhor. Porque a gente não se satisfaz de ter. Nós estamos falando de Salomão, o homem que não tinha problema de ter coisas, mas aqui a ideia de nós acumularmos, acumularmos e acumularmos. E a pergunta é: para quê? Você já reparou que tem tanta gente acumulando, acumulando e não vive? Quantas pessoas em troco do seu trabalho não têm tempo para a família? Quantas pessoas a troco do seu trabalho não têm tempo sequer para estar com os irmãos? Quantas pessoas por causa do trabalho estão tendo a sua vida passando? E ela está projetando, quem sabe um dia lá na frente, onde ela vai poder desfrutar de tudo isso. E se a vida for interrompida? E se Deus chegar para essa pessoa e falar: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você preparou é para quem? O que você irá responder? Você estava com tudo planejado, né? Primeiro eu vou comprar o carrinho, depois eu vou comprar a casinha, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Está querendo construir, está querendo acumular, está querendo olhar para aquele momento da vida em que você vai ter tudo. E depois que você tiver, tudo vai ser deixado. Você não vai poder levar nada com você. Essa primeira pessoa quer acumular, mas a segunda pessoa, a perspectiva é diferente. A ideia é desfrutar. Irmãos, uma pessoa que está preocupada em acumular, ela se esquece daquilo que talvez seja a parte mais essencial da vida, que é viver. De que vale ter dinheiro aumentando na conta se você não desfruta disso?
E quando eu falo desfrutar, meus irmãos, eu não estou falando apenas de comprar boas roupas, de comprar boa comida. Eu estou falando de ter prazer no seu trabalho. Sabia que isso ainda é possível? Sabe o que eu vejo às vezes, irmãos? Isso começa a ser implantado bem cedo. Eu sei que tem alguns aqui que ainda não trabalham, alguns que ainda não iniciaram a sua jornada de trabalho. Mas a primeira coisa que move a pessoa para encontrar uma profissão é dinheiro. Vidinha miserável, viu? Estou te falando sério. Sabe o que vai acontecer? A troco do dinheiro, olha como é que vai ser o seu trabalho. Você vai começar o trabalho na segunda e vai ficar doido para chegar sexta-feira, porque você não aguenta mais de trabalhar. Tu vai começar a trabalhar depois das férias e vai ficar angustiado esperando quando as suas férias vão chegar de novo. Porque o ganho do seu trabalho é o dinheiro e nada mais do que isso. Que vidinha miserável, onde você perde a sua vida em troco de um salário. Esse não é o melhor caminho, sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não fez a gente da mesma maneira. Se você parar um pouquinho para conversar comigo, e conversar com o Mateus, e conversar com o Nigine, você vai perceber que nós somos diferentes. Então não adianta todo mundo mirar na mesma profissão e falar, não, vamos fazer aquilo porque dá dinheiro. Talvez isso só gere frustração, dor e preocupação. O mesmo aconteceu comigo, por exemplo. Antes de me dedicar ao ministério, eu tinha outra profissão. E era uma boa profissão, sabe? Era bacana, financeiramente era rentável. Mas eu não me sentia satisfeito. A sensação de desperdiçar a minha vida me consumia. Até que, de repente, eu entendi onde Deus me queria de verdade. E para mim não foi um sacrifício, foi uma libertação. Algumas pessoas podem falar, nossa, mas você trocou isso por aquilo. Não é sacrifício, é liberdade de viver de fato em conformidade com o que Deus me chamou para fazer. Mas vai você tentar fazer isso sem ter vocação? Problema. Porque toda profissão tem os seus problemas e tensões. E Deus nos fez de maneira diferente, para que você encontre o seu lugar, para que você não seja refém apenas do dinheiro, mas para que você desfrute do seu trabalho. Sabe de uma outra coisa interessante? Você sabia que no seu trabalho você tem oportunidades incalculáveis para servir a Deus? Os irmãos acham que o meu trabalho é mais importante do que o de vocês? Vocês acham que ser pastor é mais importante do que ser um pintor, ou um professor, ou um policial? Sejam sinceros, sim ou não? Ficou com dúvida, né? Não é. Eu sirvo a Deus aqui, mas você vai servir a Deus aonde? A ideia é que nós servimos a Deus também no nosso ambiente de trabalho, e é para ser assim, porque do contrário você é um escravo do seu trabalho, e você se esquece de que o trabalho pode ser mais do que isso, mais do que apenas um pão no final do mês. Existe uma caminhada, onde nós temos oportunidade, meus irmãos, para servir a Deus, comunicando vida àqueles que estão à nossa volta, sabe? Isso muda completamente. No primeiro exemplo, a pessoa que nós vemos aí, que tem um trabalho penoso, ela se considera dona. Você é assim também? Eu conquistei isso com o meu trabalho. Isso é meu. Você é quase igual o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que olha para o império dele e fala, vejam que grande império eu conquistei para mim. Você olha para a sua casa e fala, olha a casa que eu comprei. Você olha para o carro e fala, olha o carro que eu comprei. É seu. Você se sente o dono. Você se sente merecedor de tudo que você tem. E esse é o problema. Porque quando alguém tira de você, você fica em crise. Você fala, isso não é certo, isso não é justo. Você fica atormentado de ter que deixar isso para alguém, porque você que construiu, não foi a pessoa. Mas a pessoa que tem um serviço melhor é aquela que já percebeu que tudo vem da mão do Senhor. Ela não é dono do seu trabalho, ela não é dono da sua casa, ela não é dona do seu carro, ela não é dona da sua vida. Tudo vem da mão do Senhor. Faz diferença? Faz. Porque nós não estamos apegados a coisas. Nós somos mordomos do Senhor, entendendo que aquilo que Ele nos confia é dEle, que um dia nós teremos que nos despedir disso. Isso traz uma paz, irmãos, uma alegria, sabe?
um relaxar, porque você não tem que ficar desesperado para manter a coisa. Deus dá e Deus tira. Jó fala sobre isso, Deus me deu e Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Será que quando você pensa naquilo que você produziu com as suas mãos, você tem aquele olhar de gratidão? Deus está me dando. Pode ser pouco, irmãos, eu sei que nós não temos grandes fortunas, mas você olha para o pouquinho que você tem e fala, é Deus quem tem me dado. Você olha para o seu trabalho que você vai amanhã e fala, é Deus quem abriu essa porta para mim. Você olha para o salário no final do mês, é Deus quem me deu força para poder receber isso daqui. Nós comentamos sobre isso no início do culto. Em vão será acordar cedo e trabalhar penosamente, porque Deus dá àquele quem Ele ama, mostrando que o trabalho também envolve confiar no Senhor e reconhecer a boa mão dEle, concedendo a nós aquilo que nós precisamos. Nós podemos ver uma outra diferença importante. Talvez aqui seja a mais importante. Essa pessoa que tem um trabalho penoso, ela trabalha para si mesma. Mas o segundo, ele trabalha para o Senhor. Irmãos, talvez essa aqui seja a verdade mais libertadora que existe. Eu sei que quando você pensa em trabalho, você pensa em uma equipe, você pensa talvez em um líder, você pensa em um encarregado, você pensa em situações estressantes, desagradáveis, você pensa em injustiça, você pensa em falta de reconhecimento, você pensa em várias coisas. Mas você já parou para pensar de que você não deveria estar trabalhando para si, mas trabalhando para o Senhor? Isso muda tudo. Porque aí você não estaria apenas acumulado em ter, em juntar, em construir, mas você estaria profundamente preocupado em como eu posso ser útil a Ti, Senhor. Sabe o que é triste? É porque às vezes nós que dizemos que conhecemos ao Senhor e que Deus faz parte da nossa vida, nós levamos um tipo de trabalho assim, sofrido também, justamente porque nós nos esquecemos do que o trabalho significa. Nós nos esquecemos de que aquilo vem da mão do Senhor e de que é uma oportunidade para que nós possamos servir ao Senhor. E talvez você diga para mim, pastor, mas você não sabe o que é o meu trabalho. Então arruma outro. Arruma outro. Porque passar a vida inteira sofrendo e amargando em algo a troco apenas de salário, se o trabalho é tão incompatível com aquilo que Deus te criou para exercer, encontra alguma coisa que Deus te criou para fazer então, meu amigo, e sirva ao Senhor. Que diferença isso faz? Eu não estarei mais preocupado apenas com o patrão, com o líder, com o encarregado. Eu estarei preocupado em honrar e em servir ao nosso Senhor. Esses são princípios, irmãos, que são apresentados para nós lá no Novo Testamento, e Jesus fala sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, mas pode deixar marcado aí o livro de Eclesiastes. Colossenses 3, versículo 23. Encontraram? Preste atenção. Tudo quanto fizerdes. Esse tudo é o que, irmãos? Tudo. Talvez você possa dizer assim, mas eu não trabalho. Todo mundo trabalha. Meu filho trabalha, né? Tem umas vasilhas para lavar. Todo dia. Com alegria, né, filho? Você que fala que é mãe, fala, não, mas eu não trabalho, eu estou em casa. Você também tem trabalho. Você tem uma casa para arrumar, tem filhos para cuidar, tem comida para fazer, tem, na verdade, muito trabalho. Tudo quanto fizer. Eu não estou falando só para quem é CLT, para quem aqui é patrão ou empregado, eu estou falando para todos vocês, inclusive os menores. Benjamin também deve ter a sua porção de trabalho em casa, né, Benjamin?
Talvez aqui os bebês não, mas talvez não, né? Os bebês não. Mas o resto todos têm algum trabalho. Eu espero que tenham, porque faz bem. O Vitinho ali também, né, Vitinho? Lavar umas vasilhazinhas, varrer a casa. Tudo quanto fizeres, fazei-o de má vontade. Não é de má vontade, viu, filho? Olha aqui, ó, de todo o coração. Por quê? Porque quando nós fazemos, nós não estamos fazendo apenas para aquele que é o nosso supervisor, mas nós fazemos como para o Senhor e não para homens. Olha que coisa linda. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Glória a Deus. A mãe que cuida do seu lar, o filho que lava a vasilha, você que vai para o seu trabalho, entenda isso. Faça de todo o seu coração para o Senhor, porque aí você não está mais servindo ao homem, você está servindo ao Senhor, e a recompensa vem das mãos do Senhor. A recompensa já não será apenas o salário, que um dia vai ser tirado de você, mas haverá aqui consequências eternas. Isso transforma tudo, irmãos. Falando mais uma vez do serviço de casa, que costuma ser chato, tedioso e monótono. Todo dia comida, todo dia passar pano, todo dia varrer, todo dia lavar vasilha. Se é só isso que nós enxergamos, não faz sentido. Se tudo que você vê é um trabalho repetitivo de lavar, e lavar, e lavar, e varrer, e varrer, e varrer, não faz sentido. Mas quando você vê ali uma oportunidade de servir ao Senhor, as coisas mudam. Porque talvez cuidando da casa, ou lá no seu trabalho, fazendo a sua atividade, você está servindo ao seu Senhor. Vejam comigo também em Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos iniciar no versículo 31, Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E por que a gente não deve se preocupar com essas coisas? Porque os gentios, ou os descrentes, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas. Quem vive sendo consumido pelas necessidades terrenas, são pessoas que não conhecem a Deus. Isso é Jesus quem está dizendo. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que promessa maravilhosa. Se empenhe pelo reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, confiam nisso? Amém, irmãos? A nossa preocupação, então, deixa de ser apenas ter, acumular e juntar, e nós ficamos preocupados em como nós podemos honrar a Deus. Eu acho que é o meu, viu? Vem, Ricardo. Não funciona daqui, tá vendo? Para apertar sem querer, ele funciona. Voltando ao raciocínio, aqueles que não conhecem a Deus se preocupam com comida, com roupa, com vestiário. Mas aqueles que conhecem a Deus estão preocupados em servir a Deus. Qual que foi a última vez que você se viu preocupado com isso? Você indo para o seu trabalho e pensando, como é que eu vou servir a Deus hoje? Qual foi a última vez, gente, você entrou na academia pensando, como é que eu vou servir a Deus aqui hoje? O Caio entrando na sala de aula ainda, né, Caio? Como é que eu vou servir a Deus aqui nessa sala de aula? O Emerson chegando lá na área, né, o Emerson? Aquele ambiente caótico, fala, como é que eu vou servir a Deus aqui no meio desse caos? Você dona de casa, chegando em casa, fala assim, né? Talvez você volta depois do culto, a casa está daquele jeito, como é que eu vou servir a Deus hoje? Essa é a nossa preocupação.
Nós trabalhamos para o Senhor, irmãos. Essa é a nossa vida, o nosso propósito. Quero ainda mostrar um outro texto para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Primeira Coríntios 15, 58, aqui diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Não sejam mesquinhos e medíocres quando o assunto é reino de Deus. Sejam abundantes em servir ao Senhor. E não estou falando de dinheiro, estou falando de servir a Deus intensamente. Firmes, abundantes. Olha o que ele diz agora: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o seu trabalho não é vaidade. Salomão, ele considera e fala: meu Deus, para que eu vou deixar tudo isso que eu acumulei? Ele fala: isso aqui é vaidade. Mas quando nós trabalhamos para o Senhor e no Senhor, o trabalho nunca é vão. Porque ele tem um propósito mais sublime: a recompensa vem da mão do Senhor. As pessoas não precisam ver, as pessoas não precisam aplaudir, as pessoas não precisam te chamar na frente e te dar um troféu. Deus está vendo que você está trabalhando para Ele. E aqui, quando nós estamos preocupados em agradar a Deus, Deus nos dá alegria, prazer, sabedoria e conhecimento. Eu quero que você entenda isso, porque talvez você esteja perseguindo justamente essas coisas e você não vai encontrar, a não ser que você encontre isso na boa mão do Senhor, a não ser que você aprenda a enxergar que as coisas da vida, elas são melhores quando você reconhece que é Deus quem dá. Quando você reconhece que no final das contas, meus irmãos, aquilo que Deus coloca diante de nós é uma forma de servirmos a Ele e não a nós mesmos. O que eu falei agora há pouco sobre o trabalho penoso ou o trabalho prazeroso, não tem a ver com o trabalho, porque vamos ser sinceros, todo mundo vai ter os seus dias de dificuldade. Trabalho tem os seus dias de dificuldade, mas a diferença é que aqueles que trabalham para o Senhor, eles encontram não apenas uma vida vã, mas recebem da mão do Senhor prazer, sabedoria e conhecimento. Qual o caminho que você vai escolher? Você vai continuar penando com o seu trabalho, achando que tudo é seu, que você é merecedor de tudo que tem? Ou você vai começar a reconhecer no seu trabalho a mão do Senhor? Você vai começar a perceber que o objetivo da vida não é só acumular e pagar conta, mas também a viver e encontrar propósito no seu trabalho. E o propósito do trabalho maior não é ganhar dinheiro, mas é servir a Deus. No dia que você for trabalhar com essa preocupação, tudo muda. O pessoal no ônibus ganha uma nova, já vira oportunidade. Aquele pessoal chato do trabalho vira oportunidade, tudo se transforma em oportunidade para testemunhar acerca da sua fé. Você pode iniciar o seu trabalho essa semana pensando e orando sobre isso. Deus, amanhã eu vou trabalhar, mas eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero que as pessoas saibam que Tu és o meu Deus. Isso vai fazer diferença. Voltando para o texto de Eclesiastes, faltou um pedacinho, e talvez você esteja pensando sobre ele, ou talvez nem tenha reparado. Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 26. O final desse versículo, ele é um tanto curioso, né? Você está em qual time aí? Você está em time daqueles que agradam a Deus ou no time dos pecadores? Olha o que ele diz. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho. Para quê? Para que ele ajunte, para que ele amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Pastor, então é assim mesmo, pastor.
Deus vai tirar o dinheiro desses pecadores e vai dar para a gente? É sério que essa é a sua preocupação? Ao invés de se preocupar em honrar o Senhor e trabalhar para a glória dele, você está preocupado que Deus tire de quem tem para que dê a você? Se nós olharmos para esse princípio, nós vamos perceber que ele já aconteceu algumas vezes. Lembra quando o povo saiu do Egito? Logo quando eles estavam saindo, os egípcios, eles deram da sua riqueza para o povo, e eles saíram cheios de riqueza. O mesmo aconteceu, por exemplo, com Jacó, que recebeu a riqueza do tio dele, de Labão, que ainda que ele tentasse passar a perna, mas Deus revertia isso, e ele era abençoado, apesar de ter gente querendo atrapalhar. Isso significa então, meus irmãos, que todo pecador vai acabar na miséria, e todo crente vai acabar, encerrar a sua vida, cheio de dinheiro no bolso e na conta? Não. Inclusive, o autor vai falar sobre isso. Ele vai mostrar que às vezes acontece que o justo, ele passa por necessidades, e o pecador lá está abastecido com recursos dessa terra. Mas eu queria que você se lembrasse de que a beleza disso daqui não está apenas em um cumprimento aqui e agora, mas em seu cumprimento que a gente poderia chamar de escatológico. Porque quando nós olhamos para o que Jesus diz acerca do fim, ele garante para nós, isso está em Mateus capítulo 5, versículo 5, de que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Isso significa, meus irmãos, que não importa o quanto os homens acumulem, no final das contas, é o povo de Deus quem vai herdar a terra. A terra não será dos poderosos, a terra não será dos maiorais, a terra será dos mansos, daqueles que se preocuparam em honrar e agradar a Deus, aquele cuja vida era mais centrada em Deus do que em si mesmos, aqueles de nós que servimos ao Senhor também com todo o nosso coração, iremos desfrutar do melhor dessa terra. Eu encerro então essa noite, colocando diante de você essas duas possibilidades. Você pode transformar o seu trabalho em algo penoso, ou você pode encontrar o propósito que falta no seu trabalho e enxergar nele uma forma de honrar a Deus. Essa é a parte que você decide, que você escolhe. Essa é a parte em que você tem que tomar uma decisão. Se você vai viver em prol do seu trabalho, ou se você também vai usar o seu trabalho para glorificar a Deus. Eu vejo muitas pessoas sacrificando coisas muito valiosas por causa do trabalho. Um dia você vai perceber que é pura vaidade. Tem gente que separa, que sacrifica relacionamento familiar, tem gente que sacrifica a vida com Deus, tem gente que sacrifica a saúde, tudo por conta de ter um pouco mais no bolso. Pare de se preocupar um pouco mais com ter, e se preocupe em honrar a Deus. Trabalhe para o Senhor, e veja no seu trabalho uma oportunidade de servir aquele que você diz ser o seu Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar então te convidando a orar sobre isso. Porque se o seu coração não for do Senhor, o seu trabalho também não será. Não ache você que você vai conseguir servir e trabalhar para Deus sem que o seu coração seja dele. Então eu quero te convidar nessa noite a pedir que Deus, de fato, seja o Senhor da nossa vida por completo. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Deus. E nós pedimos a Tua ajuda. Não permita que nós venhamos a ir na direção errada, Senhor. E transformar o trabalho em um tipo de tortura, em algo sofrido. Mas nos ajude, Senhor, a viver cada dia da nossa vida, nos preocupando com a Tua glória. Porque a frustração está exatamente, Deus, em tentar se preocupar apenas com nós mesmos. Mas se o Senhor se tornar o nosso maior objetivo, se a nossa vida estiver apontada para o Senhor, nós encontraremos sabedoria, conhecimento e prazer. Nos ensina, Senhor, a desfrutar daquilo que a Tua boa mão tem nos dado. Não permite que essas coisas se transformem em ídolos para nós, tanto dinheiro quanto pessoas também. Porque às vezes nós nos achamos donos, ó Deus, não apenas das coisas, mas de pessoas. Nos achamos donos dos nossos filhos, nos achamos donos das pessoas que estão à nossa volta,
mas a verdade é que tudo pertence ao Senhor, Deus. Que o Senhor receba toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar o culto essa noite, eu queria chamar o Edilson aqui à frente. Vem cá, Edilson, por favor, chega mais. Edilson vai fazer uma viagem, tanto ele quanto a Carla. A Carla ainda não chegou. Mas amanhã eles estarão pegando um avião, com a graça de Deus, indo para Portugal. Não é isso? Chega mais, sobe mais. Vai ver a família, né? Espero que eles não estejam vendo a live hoje, né? Porque se eles estiverem vendo, acabou com a surpresa. Mas eu queria que nós orássemos pela vida dele. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar por essa viagem e depois nós vamos orar encerrando o culto essa noite. Saiba que você e a sua esposa são irmãos queridos nossos, viu? Vão em paz, volte em paz e seja útil ao Senhor lá, tá? Aproveite os seus dias para servir ao Senhor, para fazer essa viagem valer a pena, tá bom? Senhor Deus, eu peço que o Senhor cuide, Deus, do Edilson e da Carla nessa viagem, nesse trajeto, Senhor. Leve-os em segurança, Senhor. Traga-os em segurança. Mas mais importante do que isso, Senhor, eu oro para que eles sejam úteis ao Senhor enquanto estiverem lá, Deus. Por favor, protege o coração, protege a mente, Senhor. Faça com que eles estejam convictos do propósito, Deus, pela qual eles estão ali. Que eles possam ser sensíveis à Tua voz e que o Teu Espírito esteja sobre eles, ó Deus, a fim de que nesses poucos dias eles desfrutem de momentos de alegria, que eles desfrutem de momentos maravilhosos com a família, mas que ele também veja, Deus, a mão do Senhor agindo através da vida deles. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu, meu amigo? Quero agradecer a presença aqui das pessoas que nos visitam essa noite. Tem a Flaviane, seja bem-vinda, viu? A Analice, eu costumava falar Ana, não sabia que era Analice. Kaique, Vitória, bem-vinda também. Dudu, cadê o Dudu? Dudu. Ana, mãe da Flávia, tá anotado aqui. Tá ali no cantinho. Vocês todos são muito bem-vindos. Os irmãos também que fazem parte dessa igreja, é um privilégio poder estar aqui anunciando a palavra de Deus para vocês. E eu convoco especialmente aqueles que fazem parte dessa igreja, que vocês sirvam a Deus. Amém, irmãos? Tem uma semana, se Deus der mais uma semana de vida, que essa semana seja gasta para a glória dEle. Amém? Deus, nós te louvamos por esse dia, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela vida que nós temos recebido da Tua poderosa mão, Senhor. Não seria nem possível estarmos aqui essa noite, cantando, louvando, ouvindo, Deus, a Tua palavra, se o Senhor não tivesse permitido, Senhor. Mas eu sei que o Senhor nos dá tudo isso para algo mais nobre. O Senhor não tem nos dado apenas saúde e vigor e família e casa, apenas para nós vivermos a vida do jeito que nós quisermos. Mas o Senhor nos confia essas coisas para que nós reconheçamos, Deus, a Tua graça e a Tua bondade e para que nós servimos ao Senhor, sirvamos a Ti. Então eu oro, Deus, para que ao retornar para as nossas casas, nós possamos ir cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós nos recusemos a trabalhar apenas para homens, mas que nós sejamos trabalhadores Teus, aonde quer que nós estivermos, ó Deus. E nós oramos para que as pessoas sejam alcançadas pela Tua graça, através das nossas vidas, ó Deus. Porque se nós não servirmos para o Teu reino, a nossa vida perde o valor, Senhor. Então nos ajude a encontrar o valor da vida ao Teu lado e na Tua presença. É o que nós oramos em Teu nome. Que o poder de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje e para sempre com a igreja do Senhor e que todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana.